Olá, segunda série! Aqui o professor Euler está de volta com mais uma aula. Hoje, dia 27 de maio, quinta-feira, estaremos dando continuidade nos nossos estudos matemáticos. Estamos aí na terceira ou quarta aula falando sobre a geometria espacial, mais especificamente falando sobre os corpos redondos, né? A gente começou falando do cilindro. Hoje estaremos falando do cone e na próxima aula nós estaremos falando com certeza da esfera. São três corpos redondos. Já falamos também aqui, estudamos sobre pirâmide e também sobre prismas, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre os elementos do cone, como calcular a superfície de um cone, certo? E no próximo encontro a gente vai estar falando sobre o cálculo do volume de um cone, né? A cada aula, gente, a gente explora um conteúdo, né? E depois faz a exploração do outro e aplica exercício. A gente sempre trabalha desse modo para que a gente possa fechar o nosso bimestre com bastante aproveito aí da disciplina de matemática, né? Beleza, então vamos lá para a primeira parte da nossa aula, certo? Lembrando que vai estar baseada aí no livro didático de vocês na página 62 em diante, tá? E a gente vai fazer aí um resumão daquilo que a gente precisa aprender sobre superfície de cone. Bom, é claro que a gente tem que relembrar vocês qual é a importância de estudar, né, o cálculo da área da superfície de um cone, qual é a importância de nós conhecermos a figura, saber a sua planificação, saber quais são os elementos que compõem o cone, saber identificar como é feito esse processo, como é montado um cone, né? É claro que a gente precisa entender e aprender sobre isso. Então, peço que você acompanhe nesse momento. Acompanhe. Lembre-se de copiar no caderno as informações aqui da nossa aula, tá? Nem todas essas informações estão no livro de vocês. Então, de uma forma geral, vocês precisam ter esse material de apoio aí para vocês, para ajudar vocês na hora da resolução das atividades e da avaliação. Vamos lá. Temos aí a cone, né? Então, pensando em relação a um cone, nós temos figuras que têm esse formato que nós vamos mostrar aqui para vocês. Temos o cone do trânsito. Isso mesmo, o cone de trânsito é um cone, né? É um cone. Mas, professor, qual é a diferença do cone de trânsito para o cone matemático? Bom, a única diferença é que é utilizado no trânsito para fazer a sinalização, né? Mas, de uma forma geral, é a figura geométrica espacial que a gente está falando aqui na aula de matemática. Na sequência, nós temos uma outra figura, né, que representa o cone em nosso dia a dia, que é a casquinha de sorvete, né? A casquinha de sorvete tem um formato cônico, certo? Temos também mais um exemplo aqui, ó. Um cone, né? Observe aqui que é uma árvore, acredito que um Papai Noel, certo? Com um formato cônico, certo? Na sequência temos também um chapéu de aniversário, ok? E aqui nós temos, eu esqueci o nome dessa figura aqui, mas ela é chinesa. Mas é um cone chinês. Então, temos aí essas figuras, né, que representam no nosso dia a dia, né? É quase normal nós termos contato com essas figuras cônicas, certo? Tanto no aniversário, quanto lá na sorveteria, quanto na rua, né, em relação ao cone do trânsito. Enfim, nós temos aí essas figuras que têm formatos cônicos. Bom, então vamos conhecer um pouquinho sobre o cone? Vamos lá, turma. Temos os elementos do cone. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou explicar um a um aqui nesse slide. Vamos lá. Quais são os elementos do cone? O cone ele possui o vértice, a base, o eixo e a giratriz. Então vamos colocar aqui a figura de uma forma mais dando um zoom, né, para a gente entender quem são esses elementos. O vértice, como vocês já sabem, a gente aprendeu desde a primeira aula sobre prisma, né, que o vértice é o encontro de duas ou mais arestas. Então, um encontro de duas ou mais arestas nós temos aqui no topo do cone. Então, esse aqui é o vértice, né? É o encontro das arestas. Pronto, temos o segundo elemento. Então, o vértice de um cone é o ponto P, onde concorre todo o segmento de retas. Então, vai encontrar um feixe de retas aí, e esse feixe de retas é chamado de vértice, né? Temos o próximo elemento. O elemento aqui é a base, né?
e esse elemento é um círculo. Repetindo, a base do cone é um círculo. Bom, então a base de um cone é a região plana contida no interior da curva, inclusive a própria curva. Então observe que essa base aqui, ó, desse cone, ele vai ser um círculo, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? A gente vai falar primeiramente dos elementos, tá bom? Do cone. Na sequência estaremos falando para vocês quais são as fórmulas para fazer o cálculo da área do cone, tá bom? Então não esqueçam disso. Beleza. Temos o próximo elemento, que é o eixo, né? Esse eixo aqui, ó, que está internamente ao cone, certo? O eixo do cone é quando a base do cone é uma região que possui centro. O eixo é o segmento de reta que passa pelo vértice P e pelo centro da base. Ou seja, está dividindo aqui o nosso círculo, né, no ponto central. Temos também a geratriz. O que é a geratriz, professor? A geratriz aqui, ó, é esse segmento que tem na lateral do cone. Então é qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice do cone e outra na curva que envolve a base. Beleza, então temos esses 4 elementos aqui. Além disso, nós temos também a altura do cone, certo? E a altura do cone, consequentemente, você já sabe que a altura é somente a medida da base até o vértice, né? Beleza. Então, explicando para vocês aqui, gente, mais uma vez, o cone possui 5 elementos. Quais são? Base, eixo, geratriz, vértice e altura. A base vai ser sempre um círculo, né? Não esquecendo que para calcularmos a área total do cone, ou seja, nós precisamos primeiramente coletar a informação da base e também da superfície lateral. Mas, professor, eu não sei como é que é formado um cone. Eu não sei quais são os polígonos que formam um cone. Não tem problema, a gente vai estar falando para vocês aqui e relembrando para vocês quais são as fórmulas que calculam cada área de determinado polígono, tá bom? Vamos lá. Assim como o cilindro possui seus elementos, a esfera possui seus elementos e também o prisma possui seus elementos, o cone não é diferente, né? E é claro que nós precisamos conhecer primeiro os elementos para poder fazer a aplicação em relação à sua superfície. Bom, professor, e como que surgiu essa ideia de termos o cone? Eu não sei se eu já falei para vocês aqui na aula, mas se eu não falei, eu vou repetir aqui essa informação. Pessoal, existia aí um matemático, ele ficou observando em relação ao giro de algumas figuras, e esse giro, de uma forma tão rápida, né, fazia com que dava de perceber essas figuras, né? Então, temos aí a origem, né? Primeiramente, em relação ao retângulo. Quando você pega um retângulo e deixa ele fixo a um eixo, certo? Aqui, ó, nesse caso, né, a um eixo, e esse retângulo girando 360 graus bem rápido, a formação dele vai ser um cilindro. Beleza, o retângulo, então, girando ele bem rápido, vai formar um cilindro. Bom, em relação ao cone, o cone é um triângulo, certo? Então, tendo um triângulo aqui, ó, em relação ao eixo, certo? Bem fixo, girando esse triângulo bem rápido, a formação giratória dele aqui, né, 360 graus, vai formar um cone. E em relação à esfera, nós temos um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo, né? Então, girando muito rápido metade de um círculo, vai dar-se a observação que a formação será um círculo, tá bom? Uma esfera, desculpa. Bom, então, através desse conceito básico, a gente já começa a entender como foi feita a formação do cone, tá bom? Então, vamos lá, turma. Acompanha aí. Temos aqui a forma, né, que o cone ele se formou, né? A fórmula aqui, a fórmula não, na verdade, a amostra da imagem, né, em relação ao giro, ó, girando esse triângulo num ponto fixo chamado eixo, o giro dele vai formar um
cone, tá bom? O giro dele forma um cone. Se você fizer essa experiência, você vai perceber que isso é verdade, gente. A partir do momento que você gira ali um triângulo bem rápido, você forma aí na rotatória dele um cone, tá bom? Então, bem importante aqui esse GIF aqui para a gente entender como é feita a formação do cone. Bom, na sequência a gente vai ver a planificação do cone. Olha só, gente, o cone planificado. O que é planificado, professor? Ele aberto, né? Ele cortado, né? Então, vamos verificar. Esse aqui é o cone, certo? Esse G aqui representa a geratriz, como vocês podem ver, certo? Quando eu abro esse cone, tá certo? Quando eu pego ele e recorto aqui na geratriz, eu vou perceber a abertura dele. Olha só, nós vamos ter aqui, ó, um formato de triângulo, né? E essa base aqui, ó, é o comprimento do círculo, tá? Certo? Então, o comprimento do círculo, ou seja, a circunferência toda aqui, né? E como é que eu calculo o comprimento da circunferência, professor? 2πr, certo? Ou seja, 2 vezes o valor de π vezes o raio. Então, o comprimento aqui dessa circunferência, nós temos a fórmula, né? 2πr. Bom, mas professor, o senhor falou círculo ou circunferência? Pessoal, a área, certo? A área da base é um círculo. Em relação à borda aqui, ó, que foi aberta a figura, vai ser uma circunferência aberta, tá bom? Então, essa circunferência aberta, no caso, quando fecha esse círculo, vamos ter o círculo, mas ela aberta é a circunferência. Então, o comprimento dela é 2πr, tá bom? Beleza. O G é a geratriz. Turma, geralmente vai ser pedido para vocês calcularem a geratriz. E como é que eu faço para determinar a geratriz, professor? A geratriz vai ser determinada através do teorema de Pitágoras, tá? Não esqueçam que nós iremos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a geratriz. E como é que é feito o cálculo da geratriz? Bom, basta eu ter a geratriz, né, que vai ser o G, o raio, que a gente vai falar sobre o raio, e também vamos ter a altura em relação ao cone. Turma, observação bem importante. A geratriz é a altura na lateral da figura. A altura do cone é internamente aqui, tá bom? Sai do ponto aqui central em relação à área da base até o vértice aqui, ó, da figura, tá? Então a altura é diferente de geratriz, tá bom? Beleza. Agora que a gente conheceu esses elementos, vamos ver qual é as fórmulas, né? Primeiramente vamos falar da superfície do cone. Temos a superfície lateral, ou seja, a parte lateral do cone. É formado, como eu mostrei para vocês agora, sobre a geratriz, né? E essa abertura aqui, ó, ela é 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência. Então, a altura, como vocês podem observar, ó, é relacionado aqui com o vértice e com a área da base. O raio é o ponto que sai aqui, ó, é o segmento que sai do ponto central até a base aqui, ó, até a extremidade do círculo, certo? E esse raio geralmente a gente vai utilizar como 3,14. Mas se porventura a questão não pedir para utilizar 3,14, você utiliza o π e deixa na forma de π, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos lá agora para a próxima fórmula. Então qual é a fórmula da superfície lateral, professor? Nós vamos ter que calcular a primeira geratriz, certo? A área lateral, nós vamos ter que calcular a geratriz. Depois de calcular a geratriz, nós vamos pegar a nossa fórmula, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, e fazer o cálculo, né? Através dela. Vamos já mostrar para vocês, só um minutinho. Temos aqui, ó, a área da superfície total. Como é que eu vou fazer a superfície total? Nós vamos ter a área da base, área lateral mais a área da base. Beleza, o que eu queria chegar? Mas quem é a área da base, professor? A área lateral é a área, essa área aqui, ó, é essa área aqui, certo? Então a área lateral é o valor de π vezes a medida do raio vezes a geratriz. Não esqueçam, a área lateral de um cone vai ser a medida do raio, certo? Vezes o π vezes a geratriz. Ou seja,
πrg, tá bom? Então não esqueça, a área lateral de um cone vai ser πrg, onde π é o valor de π mesmo, né? R é o raio e G geratriz, tá bom? Área da base. A área da base, como vocês podem perceber, é um círculo. Então a área do círculo é πr ao quadrado, vocês podem observar aqui, tá bom? Então, fazendo aí uma ligação das duas fórmulas, nós vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, essa fórmula é da área lateral e essa fórmula aqui é da área da base. Somando a área lateral mais a área da base, nós vamos ter a área total, né? Assim como de qualquer outra figura. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Bom, se você tiver alguma dúvida, guarde ela que daqui a pouco você vai ter um momento para eliminá-la, tá bom? Beleza. Então, agora que nós conhecemos aí as fórmulas, vamos para a aplicação? Professor, acredito que seja melhor a gente aplicar, a gente consegue entender como é feito aí o processo de resolução da superfície, né? Bom, então vamos lá. A gente vai ter aqui os exemplos. Deixa eu só apagar aqui esse item que eu deixei aqui vermelho, né? Para ficarmos com a tela bem limpa. Beleza. Vamos lá, turma. Exemplo. Temos aqui o primeiro exemplo. Calcule a área lateral, a área da base e a área total de um cone circular reto com as seguintes medidas. A altura dele é 5 centímetros e o raio é 2 centímetros. Professor, e agora? Vamos por parte. Primeiro vamos calcular a área lateral, depois a área da base, que juntos, somando a área lateral mais a área da base, vamos ter a área total, né? Então, vamos com calma. Qual é a altura desse cone? A altura dele é 5 centímetros. Então, essa altura aqui, H, certo? Vamos indicar aqui para ficar bem mais legal para a gente entender. Vamos colocar aqui. Essa altura aqui, né? Ela é 15 centímetros, tá bom? Agora, temos a próxima informação. O raio, essa medida aqui, é 2, né? 2 centímetros. Então, falta calcular quem, professor? A geratriz. A geratriz é calculada através do qual fórmula? Pelo Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras vamos ter aqui, ó, cateto, cateto, hipotenusa. Então, a fórmula de Teorema de Pitágoras é o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, já que eu falei sobre essa fórmula, vamos lá fazer o nosso cálculo para o próximo slide. Vamos lá. Deixa eu só colocar para cá, beleza. Temos aqui, ó, área lateral, certo? Então, a área lateral, para calcular a área lateral, precisamos encontrar a medida da geratriz. Para isso, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Gente, não olhem para cá, tá? Vamos só concentrar aqui. Então, a geratriz vai estar aqui, ó. Geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado. Onde G a gente não tem, que é a geratriz. O R, que é o raio. O H é a altura. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Bom, então, nós vamos ter geratriz é igual a 2 ao quadrado vai ser 4 e 5 ao quadrado vai ser 25. Então, 4 mais 25 é igual a 29. Isso implica que G é igual a raiz de 29, que é igual a 5,4 centímetros. Beleza. Calculamos a geratriz. Qual é o próximo passo, professor? Calcular a área lateral. Então, a área lateral é dada pela seguinte fórmula. Π vezes o raio vezes a geratriz. Mas o π a gente não vai substituir por 3,14. Vamos deixar ele aí, tá bom? Não vou substituir aqui por 3,14. O raio sabemos que é 2 e a geratriz é 5,4. Então, π vezes 2 vezes 5,4 vai ser igual a 10,8 π centímetros quadrados. Mas, professor, se a questão pedisse para mim usar o π como 3,14, bom, aí você teria que multiplicar o 10,8 vezes
3,14 encontraria o valor na forma numérica. Tudo bem? Tranquilo aí, turma? Então, nós fizemos aí a primeira parte. Calculamos a área lateral. Vamos calcular a área da base? Acompanhe aí. Então, a área da base. Vamos lá. A área da base, como vocês sabem, a base de um cone é um círculo. A área da base está aqui, ó. πr ao quadrado, certo? A área lateral é πrg, né? Então, πr ao quadrado, o π a gente não vai utilizar como 3,14, como eu falei para vocês. O raio nós temos que é 2, né? Então, a área da base é 4π centímetros quadrados. Encontramos a área lateral, encontramos a área da base, nós vamos agora calcular a área total. E como é que eu determino a área total, professor? A área total é a área lateral mais a área da base. Então, vamos lá para a nossa aplicação. Acompanhe aí, turma. A área total vai ser igual aqui, ó. Não esquecendo das fórmulas, né? A área total vai ser a área lateral mais a área da base. Então, 4π, que é o valor da área lateral, mais 10,8π, que é a área da base. Somando 4π mais 10,8π, o π está em comum, né? Então, repete o π. E 10,8 mais 4 vai ser 14,8 centímetros quadrados. Então, a área total dessa figura é 14,8 π centímetros quadrados. A área lateral é 4π, a área da base é 10,8 π. Tudo bem, turma? Tranquilo? Então, essa aí é a solução, certo? Para esse primeiro exemplo, tá bom? Esse primeiro exemplo que nós fizemos aí para vocês. Beleza. Vamos para o próximo exemplo? Acompanhe aí. O próximo exemplo está chegando. Lá vem ele. Chegou! Qual é a área lateral e a área total de um cone circular reto que possui a altura de 8 centímetros e o raio de base de 6 centímetros. Bom, queremos calcular a área lateral e a área total. Como é que eu calculo a área lateral, professor? A área lateral é π vezes g, né? R vezes g, que é πrg. Então, vamos fazer esse cálculo. Fazendo aqui, g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. G, que é geratriz, né? É 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Geratriz vai ser 36 mais 64, como vocês podem observar, né? Então, a geratriz vai ser igual a 100. Geratriz ao quadrado igual a 100, isso implica que g é igual a 10, né? Raiz de 100, g é igual a 10. Beleza, calculamos a geratriz. Agora que nós determinamos a geratriz, vamos determinar o valor da área lateral. Então, a L é igual a π vezes o raio vezes geratriz. Mas quem é π? A gente repete o π. Quem é R? O R é 6 e G é 10. Então, vai ser 6 vezes 10 vezes π. A área lateral é 60 π centímetros quadrados. Mais uma vez reforçando. Se a questão pedir para você substituir o valor de π por 3,14, você teria que multiplicar 60 vezes 3,14. Tá bom? Bom, então a área lateral nós vamos ter aí, ó, 60 π centímetros quadrados. Queremos agora calcular a área total. Como é que eu faço para calcular a área total? Para calcular a área total, eu preciso saber aí, ó, qual é a área da base, né? A área da base nós temos πr ao quadrado, que é a área de um círculo, né? Então vamos ter π vezes 6 ao quadrado. Π, a área da base é 36 π centímetros quadrados. Essa é a área da base. Eu quero determinar a área total. Então, a área total é igual à área lateral mais a área da base, né? Então, somando a área total, que nesse caso é a área lateral, vai ser igual a 60 π. E a área da base, que é 36 π. A área total é 96 π centímetros quadrados, certo? Então, essa aí é a solução para esse exemplo, tá bom? Então, nós fizemos aí 2 exemplos para vocês terem uma boa base para resolver questões que envolvam o conceito de cone, certo? Então, turma, vamos lá resumir o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui, ó, uma busca na imagem que nós temos, que acredito que é a imagem que define a nossa aula de hoje, tá? E a gente vai estar explicando para vocês o que a gente precisa aprender
para a próxima aula, quando o professor estiver perguntando, você já sabe o que a gente precisa saber, né? Hoje nós falamos sobre cone. Conhecemos esses elementos, né? Quais são os elementos do cone, professor? Vamos lá relembrar. Vértice, base, eixo, nós temos aí a altura, né? E também temos a última palavra que eu estou esquecendo aqui, que é a geratriz. 5 elementos, tá bom? Pela ordem nós vamos ter base, geratriz, eixo, altura e temos o raio, né? Também é importante de ter o raio. Então, esses são os elementos. Então, turma, qual é a fórmula para calcular a área da base de um cone? A área da base de um cone é um círculo, então a área da base vai ser πr ao quadrado, certo? Qual é a fórmula para calcular a área lateral? A área lateral vai ser π vezes r vezes g, né? πr/g é a fórmula para calcular a área lateral. E qual é a fórmula para calcular a área total? É a área lateral mais a área da base. Soma as duas áreas, nós encontramos a área total, tá bom? Beleza? Tranquilo, turma? Então aí, ó, a gente fez o nosso estudo sobre cone na situação que vocês precisam aprender apenas essa parte de fórmulas e depois a gente aplica aí nos exercícios, né, nas atividades, para vocês com certeza fixarem bem essa ideia, tá bom? Então nessa aula de hoje a gente falou aí sobre essa primeira parte do cone. Na nossa próxima aula, que a gente vai ter, o professor vai estar resolvendo com vocês aí alguns exemplos também e aplicando aí o conceito do volume de cone, tá? O volume de cone que está no mesmo perfil aí do nosso conteúdo, tá bom? Beleza. Então, a nossa atividade de hoje proposta, só lembrando, vou fazer um reforço. Na aula de ontem, na nossa aula anterior, o professor deixou para vocês aí as questões para vocês fazerem no caderno. As questões que foram deixadas, elas são questões sobre volume de pirâmides, tá bom? São questões somente sobre volume de pirâmide. Então vocês vão resolver no caderno, tá? E enviar para o professor Euler fazer a correção aqui automática. Se eu perceber que tem algum erro, eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Bom, então a atividade de hoje para vocês resolverem no livro de atividades são essas. Acompanhe aí, turma. Vamos lá. As atividades são agenda. Essas são as atividades, né? Livro de atividades. Questões, ó, 43 a 46 são apenas 3 questões, tá? Nesse caso, vamos ter 4 questões. As páginas 22 e 23 do livro de atividade, tá bom? Livro de atividades. Então, nesse caso, essas questões aqui, ó, vocês vão resolver elas, tá? E enviar para o professor Euler fazer a correção devida dessas atividades, tá bom? Não esquecendo, vocês têm aí, ó, na aula anterior eu passei uma lista de exercícios para o caderno, mais questões do livro de atividades. A gente está trabalhando aí bastante questões do livro de atividades, porque quando a gente finalizar aqui o nosso livro, o livro didático, o livro de atividades também já vai estar quase completo, né? Eu percebo que alguns alunos estão fazendo direitinho, estão participando. Ah, professor, estou com uma dúvida. Eu até peço muitas vezes desculpa se no momento, na hora que você manda mensagem eu não respondo, mas na hora que eu tenho um tempinho eu vou lá e tiro o tempinho para responder vocês, ou se não, na próxima aula eu vou lá e respondo, né? Os que participam sabem disso. Então, na nossa aula de hoje a gente explorou bastante aí sobre esse conceito de cone. Professor, e o exercício que estão disponível aí no livro didático, eu posso fazer? Pode, gente. Você pode tentar fazer aí alguns exercícios, tá? Que aí já economiza nosso tempo. Mas eu iria deixar esse exercício para fazer depois. Se você quiser responder aí, você também pode fazer isso, tá? São 2 questões aí que nós temos com mais facilidade. As demais são um pouquinho mais elevadas, né? Mas acredito que vocês conseguem respondendo através da nossa aula que nós tivemos hoje, né? Beleza? Então, firme e forte. Vou me despedindo aqui de vocês. No nosso próximo encontro nós daremos continuidade, tá bom? E desejo para vocês aí uma boa tarde. Espero que você e a sua família fiquem bem. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!